E uma campanha feita por torcedores do Corinthians pedindo a renovação do atacante holandês Memphis acabou fazendo história em uma rede social. Corinthians sofre novo transfer ban da FIFA e fica impedido de registrar novos jogadores. E o zagueiro Gustavo Henrique revelou que com o treinador Fernando Diniz, todo mundo tem que marcar. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o zagueiro Gustavo Henrique, que durante a entrevista falou sobre o sistema de treinamentos do Fernando Diniz envolvendo a parte defensiva. Gustavo Henrique revelou que com o Diniz todo mundo precisa marcar. O Gustavo Henrique atualmente é um dos principais nomes do atual elenco do Corinthians, jogador que chegou em 2024, teve um início bastante difícil, mas da temporada passada para cá, o Gustavo Henrique acabou tendo um progresso enorme no seu futebol e hoje é um dos principais líderes do atual elenco. Zagueiro que, na minha visão, é um dos principais em atividade no futebol brasileiro. Nesse momento, acabou concedendo uma entrevista para o GE e, dentre vários assuntos que ele conversou, ele acabou falando sobre o sistema defensivo. O Fernando Diniz costuma dar muita ênfase aos trabalhos e o Gustavo Henrique acabou falando que com o Diniz todo mundo precisa marcar. Vamos para as palavras dele. Ele coloca na nossa mentalidade que todo mundo precisa defender, desde o Yuri e Garro lá na frente. É como ele fala, precisa ter 10 goleiros para chegar no Hugo. É todo mundo defendendo. Ele vem conversando muito com a gente, que com a bola vamos jogar cada vez melhor. Vai nos dar estímulos diferentes o tempo todo. O principal é marcar. O Corinthians sempre foi muito forte nisso. Historicamente, sempre foi uma equipe que tomou poucos gols. Acredito muito que nas grandes equipes todo mundo corre, todo mundo tem que ajudar. Um jogador que você não marca, às vezes acaba fazendo a diferença. A gente sabe que o futebol mudou muito. Precisamos dos 11 jogadores correndo a todo momento para defender o nosso gol. Então é isso, ele tem colocado no dia a dia para a gente que para que a gente se fortaleça cada vez mais na defesa e no ataque e comece a se destacar. Há variações de jogadas muito importantes que ele vem fazendo e a gente vem trabalhando para que o nosso ataque também faça muitos gols. Então, Gustavo Henrique acabou revelando que o Fernando Diniz acaba trabalhando muito na mentalidade dos jogadores e colocando que todos precisam marcar. A minha opinião quanto a essas palavras do Gustavo Henrique é a seguinte: o Fernando Diniz é um treinador que, além de ter muitas opções de variações táticas, o Fernando Diniz é um treinador que costuma trabalhar muito na mentalidade dos jogadores. E já estamos percebendo, nesses aí quase 2 meses, vamos colocar assim, de Fernando Diniz no Corinthians, que alguns jogadores estão sendo mais combativos dentro de campo, jogadores que, por exemplo, tinham funções somente de fechar espaços, hoje já estão buscando dar o combate, e isso, quando o jogador começa a dar combate, começa a ganhar confiança, isso absolutamente que vai sendo melhor. Então, Fernando Diniz, pelas palavras do Gustavo Henrique, ele faz todo mundo ajudar na marcação, absolutamente que isso não cria uma bagunça tática, jogadores marcam pelos seus setores, e claro, o Corinthians necessita ter uma solidez defensiva, absolutamente, até falando do Campeonato Brasileiro, na última rodada mesmo tomamos 3 gols da equipe do Botafogo, pelo menos 2 gols foram de falhas individuais, então é preciso ir corrigindo esses detalhes aí, para que o Corinthians possa ter uma sequência boa de vitórias na competição nacional. Na Libertadores as coisas estão indo muito bem, enfim, é continuar agora, aliás, passar o que está indo bem na Libertadores para o Brasileirão. E agora vamos falar sobre novo transfer ban da FIFA. O Corinthians sofreu
um novo transfer ban e está novamente impedido de registrar novos jogadores. Na temporada passada, 2025, o Corinthians acabou ficando vários meses com o transfer ban da FIFA, pouco mais de 40 milhões de reais, por uma dívida com o Santos Laguna pela contratação do zagueiro Félix Torres. Transfer ban sofrido em agosto e que foi derrubado somente em janeiro de 2026. E claro, o Corinthians ainda com muitas pendências, muitas dívidas da FIFA que são extremamente necessárias serem resolvidas. E nos últimos dias acompanhamos, por exemplo, últimas semanas, uma dívida com o Tadjeres pela compra não paga do Garro. Já era para ter virado transfer ban, mas a diretoria segue conversando com a diretoria do Tadjeres. E também o Corinthians corre risco de sofrer um transfer ban pela última parcela não paga do volante Charles junto ao Midtjylland, da Dinamarca, cerca de 7 milhões de reais, que a qualquer momento pode virar um transfer ban para o Timão. Mas o Corinthians acabou sofrendo um transfer ban que acabou até pegando a todos de surpresa, envolvendo um jogador que nem está mais no clube, o volante José Martínez. O Corinthians deve cerca de 7 milhões e meio de reais ao Philadelphia Union dos Estados Unidos. Martínez, que teve toda aquela polêmica do início do ano, que ele demorou para se reapresentar. Quando se reapresentou, estava com uma lesão de ligamento cruzado no joelho, acabou rescindindo o contrato. O Corinthians não pagou a última parcela do acordo com o clube dos Estados Unidos, que acionou a FIFA, e o Corinthians agora condenado, havia recorrido ao CAS, também foi condenado, e agora o Corinthians já apareceu na lista de clubes devedores, destacando que a diretoria já está se virando para tentar resolver essa pendência. A janela de transferências abre no mês de julho, então tem que, lógico, o ideal é arrumar o dinheiro e pagar o quanto antes possível, mas a situação financeira do Corinthians ela é gravíssima. A minha opinião quanto a esse novo transfer ban da FIFA é a seguinte: que absurdo. 7 milhões e meio de reais por não ter pago a última parcela da compra do José Martínez, jogador que nem está mais no clube. Estamos falando do terceiro transfer ban sofrido por essa gestão. Tivemos do Félix Torres no ano passado, pouco mais de 40 milhões, um transfer ban na CBF por não ter cumprido o acordo com a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, e agora esse transfer ban pelo José Martínez. Absolutamente que tudo isso é consequência de um Corinthians que vem passando por gestões que estão arrebentando com o clube. Para se ter uma noção, nos últimos 18, 19 anos, é que o Corinthians está atingindo esses valores de quase 3 bilhões de reais. Então, é uma junção de tudo isso. Por isso que quando eu falo para vocês que tem que haver uma intervenção, eu não estou falando, por exemplo, somente dessa gestão, que é essa gestão que assumiu a responsabilidade desde o ano passado. Já é, com um ano praticamente de gestão, já era preciso ter tido um planejamento. Eles já sabem as coisas que podem cair, só que não conseguem novas receitas. Não entra novo dinheiro, não conseguem novos patrocinadores. Tudo que consegue de patrocinador são patrocinadores bem com valores, digamos assim, que devem ser baixos, como, por exemplo, o luxo que foi fechado com a Black Tools, no calção. Então, é uma consequência de tudo. E aí, o que é preciso fazer? Empréstimo, antecipação de receitas, ou seja, continuam errando. Enfim, para o clube é vergonhoso. Mas o capitão, a janela está fechada. Sim, somente em julho. Dá para resolver até lá? Dá. Só que o problema é que quando o Corinthians for contratar, quem vai querer, por exemplo, de repente parcelar para um clube que está tendo transfer bans em sequência? Um na sequência do outro. Poucos meses depois apareceu um outro. Então é aí que complica. A credibilidade, que já é muito baixa, acaba piorando ainda mais. Então, infelizmente, é um Corinthians que, se não tivermos uma solução que seja para algo permanente, por exemplo, qual que vai ser a solução para isso? Muito provavelmente farão algum empréstimo, ou vai ter que segurar até o período ali do mês que vem, quando a janela de transferência da Europa abrir, e vender algum jogador. E aí
começaram a mexer no elenco. Enfim, muito complicada a situação do nosso timão. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a campanha feita pedindo a renovação do atacante holandês Memphis. Um grupo de torcedores do Timão fizeram uma campanha, renova com Memphis, e acabou fazendo história em uma das redes sociais. Eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. Sabemos que a possibilidade de renovação do atacante holandês Memphis é praticamente zero. Já existem aí informações que o Memphis não vai renovar o seu contrato. O Memphis, que na verdade já restam menos de 30 dias para o término do seu contrato, e o jogador realmente caminha para deixar o Corinthians. Sabemos que muitas situações andaram acontecendo, como por exemplo o Memphis se reunindo com os Gaviões, fazendo algumas revelações, os Gaviões demonstrando apoio, querendo a permanência do Memphis, mas sabemos que hoje utiliza-se, por exemplo, altos custos para a não permanência do Memphis, sendo que, na verdade, algumas pessoas da política não querem a permanência do Memphis. E isso já foi dito, já surgiram informações que se o Osmar Stabile renovar com o Memphis, ele vai perder apoio político. Então, hoje, o que se trata como o provável é que o Memphis ele não vai ficar no Corinthians. Não posso dizer aqui para vocês que o Memphis já foi embora, porque ele ainda tem contrato com o Timão. Mas vamos lá. Mediante a esse impasse, como eu disse, faltando menos de um mês, alguns torcedores do Timão decidiram criar uma campanha no X, o antigo Twitter, a campanha Renova com Memphis, uma forma aí para pressionar a diretoria do Corinthians. E não é que o movimento ganhou muita força em poucas horas e acabou atingindo a primeira posição dos Trend Topics do Twitter, os tópicos ali mais comentados do país, e ainda permaneceu por quase 16 horas consecutivas como o tópico mais comentado. Então, isso percebe que uma maioria esmagadora, pelo menos nessa rede social, quer a permanência do Memphis, mas absolutamente que não é só isso que vai ser necessário para o holandês ficar. As notícias diziam que o Corinthians estava procurando parceiros para renovar o contrato com o Memphis, mas esses parceiros acabaram não aparecendo. Enfim, vamos aguardar, mas pelo jeito é somente o tempo correr e o contrato do Memphis se encerrar. Claro que eu não estou cravando nada aqui, eu sempre falo para vocês que no futebol as coisas mudam. A minha opinião quanto a essa campanha Renova com o Memphis, que acabou fazendo história no ex antigo Twitter, é a seguinte: isso é para vocês verem o que o torcedor corintiano é capaz, o que o torcedor corintiano faz. Estamos falando, por exemplo, poucas horas depois de uma convocação da seleção brasileira, com muitos assuntos envolvendo, por exemplo, Neymar, seleção, Vinícius Júnior, isso, aquilo. E não, mais uma vez, o torcedor corintiano, quando se mobiliza e se junta, quebra recordes. É a força da Fiel. Então, vejam só, em poucas horas, acabou atingindo o Trend Topics, que são os tópicos mais comentados, e permaneceu por quase 16 horas. Isso não é fácil, porque a todo momento surgem muitos assuntos no nosso país. Então, imaginem o tamanho da força que essa campanha teve. Mas, enfim, é algo que no X a maioria dos corintianos quiseram a permanência do Memphis, e eu particularmente vejo que uma grande maioria realmente gostaria que ele ficasse. Eu, particularmente, gostaria que o Memphis ficasse, claro, se o Memphis jogasse mais, por exemplo, de repente até com um contrato ali de número de jogos, ganhando valores, não de uma forma que o clube acabe tendo altos custos, apesar que a questão do salário do Memphis, disseram que eram 6 milhões, e na verdade depois acabou caindo para 13 ainda por cima, até com informações que diminuiria o salário para 2 milhões e meio. Mas enfim, sabemos que a questão do Memphis permanecer não está ligada somente a valores, e sim
depois do título da Copa do Brasil do ano passado, o Memphis criticou alguns políticos do clube. Eu sempre falo para vocês que esses políticos ainda estão dentro do clube. Já tivemos até informação que se o Osmar Stabile renovar, volto a dizer, ele vai perder apoio político. Então, para mim, sinceramente, é o que eu falo para vocês há um bom tempo. Eu ainda continuo achando que o Memphis não vai permanecer. E já tem informação que ele não vai permanecer. Mas é aquilo que eu sempre falo, eu não cravo nada, não tem como cravar. Vai que, de repente, uma empresa vê essa mobilização e resolve fazer alguma proposta ao Corinthians pela permanência do jogador. Não tem como cravar nada. O que teremos certeza mesmo que o Memphis vai embora é quando o contrato dele se encerrar e oficialmente o Corinthians, nós tivemos ali o comunicado que o jogador não permanecerá. E destacando que dentro do clube, Fernando Diniz e Marcelo Paes parece sim que ainda estão lutando pela permanência do jogador, mas é como eu venho falando para vocês, é algo difícil de acontecer. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!